Já iniciei a gravação. Então, nós vamos falar de sociedade limitada, tá? Tá bom. A sociedade limitada, no Código Civil, ela começa a partir do artigo 1052. Nós vamos falar alguns tópicos importantes, alguns artigos sobre a sociedade limitada. E o principal aí que nós vamos começar é o próprio artigo 1052. Então, o artigo 1052 diz assim: na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. Então, dentro de uma sociedade, para você fazer parte da sociedade como sócio, você precisa participar desse capital social. Ou seja, parte como sócio, eu tenho que ter cotas dessa sociedade, se eu for fazer parte de uma sociedade de cotas, contrato social, ou de ações, se eu for acionista, eu vou ter que adquirir as ações. Como a sociedade limitada, ela faz parte aí de aquisição de cotas, eu preciso injetar capital. Capital. E qual é esse capital, né? Eu vou ter que injetar ou patrimônio, que seria bens, ou patrimônio, que será dinheiro. Se eu sou um sócio que no momento da aquisição, e aí nós falamos essa aquisição das cotas, né? Nós falamos aqui que seria o momento em que eu estou comprando as cotas e o momento em que eu estou pagando pelas cotas, não necessariamente é o mesmo momento. Então, eu tenho um momento em que eu compro e um momento em que eu pago, né? Aqui, esse artigo 1052, ele está falando aqui no momento em que eu tenho a integralização. Integralização significa que eu já comprei e eu já paguei. Uhum. Então, está integralizada. Ela já está comprada e ela já está paga. Eu poderia só ter comprado. Então, eu estaria aqui dizendo que essas cotas estariam subscritas. Isso significa que no contrato social, eu estou mencionando, por exemplo, que o Dionis, ele só subscreveu as cotas. Eu só direcionei, eu só fiz a divisão do capital social. Então, poderia estar lá no contrato social que as cotas sociais, 50% das cotas sociais pertencem a Daniela Pagliuca e 50% das cotas sociais está subscrita pelo Dionis. Uhum. Em Mas, nenhum tipo, momento do contrato eu mencionei que essas cotas estão integralizadas pelo Dionis, mas eu aham, menciono que essas cotas sociais, 50% estão integralizadas pela sócia Daniela Pagliuca. Isso uhum. significa que 50% do capital não está integralizado. Agora, eu posso mencionar no contrato que 100% do capital está integralizado. Isso é importante, por quê? Porque muda a responsabilidade do sócio que integralizou totalmente as suas cotas. Então, assim, o sócio que integralizou as suas cotas, mas que deixou que o outro não integralizasse, enquanto esse outro não integraliza, Isso ele que é, responde por 100% desse capital social, e não só pela parte das cotas que ele assume. hum, Entendeu? entendi. Então, isso é importante saber, por quê? Porque às vezes os sócios, ele fica com aquela ideia de que numa sociedade limitada, ele responde só pelas cotas que ele subscreve e integraliza. Sim, mas se ele deixa com que sócios
não integralize suas cotas, dando prazo para esses sócios, ele responde por 100% desse capital social, enquanto todo esse capital social não estiver integralizado. Entendi. Ok? Então, o segredo aí, no caso, a palavra-chave seria Subscrição. se um dos sócios integraliza 100% do capital dele, só ele vai ser responsável por essa grande parte. Então, é assim, geralmente, quando você pega os contratos sociais, vamos pensar, 90% dos contratos, já se coloca que o capital social da sociedade está totalmente subscrito e integralizado. Dificilmente você encontra um contrato social aonde menciona-se que parte do capital social não esteja totalmente integralizado, mesmo que ele não esteja. Entendeu? Por quê? Exatamente pela responsabilidade que fica para o sócio que já integralizou. Ah, entendi. Só que corre-se, e aí se faz um contrato, vamos pensar, em separado, né? Mencionando-se que aquele outro sócio ainda falta desembolsar aí parte do patrimônio para injetar, para cobrir as cotas que ele não cobriu. Entendi. Né? Porque o outro, enquanto aquele sócio que ele deu um prazo de 6 meses, esses dias mesmo eu peguei um contrato que o sócio, ele tinha dado, um sócio tinha integralizado todas as cotas, mas ele deu um prazo de 6 meses para o outro integralizar a parte dele. Só que passou os 6 meses, o outro não integralizou o total das cotas, e ele, então, estava pegando as cotas daquele que não integralizou para ele de volta. E o outro estava saindo da sociedade, então. Por quê? Porque isso já estava no contrato. Caso as cotas não fossem integralizadas dentro do prazo estipulado, né? Ele seria, então, excluído dessa sociedade. Mais justo, né? Então, mas aí já tinha uma cláusula, na verdade, nem fui eu que fiz esse contrato, tinha essa cláusula, até constava exatamente isso, constava lá uma cláusula de exclusão, ele até mencionou que tinha sido um contador dele, né, que tinha feito, constava lá, cláusula de exclusão, e aí constava, uma motivação para essa cláusula era a não integralização do capital social, tendo em vista que havia sido dado o prazo de 6 meses para integralização. Então, tinha dado o prazo para ele pagar mensal, mas tinha um prazo de 6 meses para ele, 180, nem era 6 meses, era 180 dias, né? Para que ele pudesse fazer essa integralização. Então, isso é importante, né? Tá? Uma outra situação importante aqui da sociedade limitada, também, nós temos no artigo 1053, que fala que a sociedade limitada rege-se nas omissões deste capítulo pelas normas da sociedade simples. E aí vem o parágrafo único, dizendo: o contrato social poderá prever regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Então, o contrato social, ele é lei entre as partes. Isso significa o quê? Que a lei aqui, ela já deixa claro. Se eu não mencionar nada no meu contrato de sociedade limitada sobre normas supletivas, sobre se eu não colocar nada em normas, caso não tenha normas, não mencionar nenhuma cláusula dessa, eu vou sempre usar como norma subsidiária as normas da sociedade simples, porque essa é a regra.
Eu não preciso constar no meu contrato de sociedade limitada a cláusula: esse contrato rege-se como norma subsidiária pelas normas da sociedade simples. Posso ter essa cláusula contratual? Posso, mas ela é inútil, né? Posso colocar, porque às vezes eu quero cobrar mais, e aí quanto mais cláusula eu coloco, mais folha tem o contrato, né? E aí o cliente acha que fica mais cheinho, mas é inútil, não preciso, porque a lei já está dizendo. Agora, que cláusula é importante? Se eu tenho intenção de que a minha sociedade limitada vai ser regida pelas normas da sociedade anônima. Então, se eu quero utilizar como norma subsidiária a lei da SA, aí sim eu preciso ter uma cláusula no meu contrato, né? E especificando que a minha norma subsidiária é a lei das SAs. Se eu não disser nada, eu já sei que vai ser as normas da sociedade simples. Ah, entendi. Tá? Então, Então na tem que estar expresso, omissão. no caso do contrato, né? Se tiver na omissão, fica na simples. Se tiver Isso, expresso, fica na anônima, né? isso, exatamente. Tá? Outro artigo importante aqui vamos ver, olha. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. É esse parágrafo. O artigo 1060. Vamos pegar o artigo 1060. O artigo 1060, ele fala assim: a sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social, ou em ato separado. E aí vem o parágrafo único. A administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquirirem essa qualidade. Então, aqui é uma cláusula de administração. Sempre no contrato social, você vai ter uma cláusula do administrador. Quem são os administradores da sociedade limitada? A lei, ela deixa com que, na administração da sociedade limitada, você possa fazer uma procuração e você ter um procurador que administre essa sociedade. Tanto é que o próprio artigo 1060, ele está dizendo que eu não preciso ter um administrador exatamente especificado no contrato. Eu posso ter um administrador especificado em ato separado, que no caso é uma procuração. Então, nada impede que eu tenha várias procurações, inclusive procurações específicas, né? Dando poderes, até poderes, plenos poderes ou poderes específicos, para que outras pessoas administrem essa sociedade. Agora, aqui também fala que os sócios podem ter no contrato essa administração. Se no contrato consta uma cláusula que todos os sócios administram a sociedade, todos os sócios administram a sociedade. Então, vamos imaginar que na nossa sociedade temos uma empresa, eu, você, somos em 3 sócios, e lá consta uma cláusula que todos os sócios administram. Então, se todos os sócios administram, eu, você e fulano administram. Ciclano entra agora na sociedade. Esse ciclano passa a administrar a sociedade? Não. Tá? Então, esse artigo, ele é bem claro. Quando tem essa cláusula que todos os sócios administram, essa cláusula ela é válida no momento em que eu, você e o fulano assinou. Quando o ciclano entra,
ela não é válida para ciclano. Para ciclano ter direito a administrar, temos que ter uma alteração mencionando que ciclano também administra. Entendi, Entendeu? entendi. Então, a alteração seria no contrato social da empresa? Sim, eu tenho que ter essa cláusula, ela é genérica no momento da constituição, quando ela diz que todos os sócios administram. E se Sim. no momento da constituição tem eu, você e o fulano, nós assinamos, nós administramos. Passado um momento, entra 2, 3, 4, esses 2, 3, 4 que estão entrando posteriormente, eles não têm administração. A não Uhum. ser que a gente faça alteração no contrato informando que esse 2, 3 e 4, juntamente com nós, que já éramos sócios anteriores, também passam a administrar. Né? Porque é uma cláusula que, se você olha, você fala, todos os sócios, se estão entrando, passam a ser sócios. Sim. Subentende-se que, se são sócios, também administram, né? Correto. Mas a gente não tem essa leitura. Não tem essa leitura porque o próprio artigo ele veda. Então, Ah, isso é muito importante, porque às vezes passa batido em quem mexe com sociedade não passa batido porque conhece. Mas um leigo que está lendo um contrato, ele entende que ele está dentro dessa cláusula e que ele pode administrar, né? E ele passa a administrar, inclusive. Só que ele não poderia administrar. E é aí que gera um problema, porque se ele não pode administrar e ele está administrando, olha a situação que está acontecendo, né? Como que fica tudo aquilo que ele administrou? Tudo aquilo que ele assinou? Ele não poderia? fica nulo? Então, aí que tá. Agora, ele não pode, mas ele fez. E o outro estava de boa fé, de má fé? Quais situações foram ocasionadas por essa administração, Uhum. né? Será que gerou falência dessa empresa? Eu posso alegar desconhecimento da lei? Então, tudo isso, diante de uma situação que a gente não sabe qual, tudo isso vai ser analisado, né? E aí, se ocorreu até a falência, de repente, alguém pediu a falência dessa empresa, isso daqui pode ser até tido, porque lá tem os atos que podem ser considerados nulos e tem os atos que podem ser considerados anulados. E até a responsabilidade de quem agiu de má fé, não de quem adquiriu. Não, entendeu? Mas tudo isso vai ser analisado, porque eu estou administrando. Imagine, pego um empréstimo. Eu sou um administrador, mas eu não poderia administrar. Agora, um banco, um sócio que se apresenta como sócio, que não poderia administrar, que vai numa instituição financeira, que leva um contrato onde menciona que ele era sócio, só que ele não era administrador, que pega fiança em nome da empresa e o banco aceita. Olha só a confusão. Verdade. E isso é comum. Acontece muito? Acontece, porque assim, o banco, ele também, ele não se atenta a essa cláusula aqui. Ele entende que ele é sócio. E se lá está dizendo que todos os sócios administram, ele não vai se atentar muitas vezes em pegar o ato constitutivo, por isso que geralmente eles pedem sim o ato constitutivo e a última alteração contratual, Uhum. porque eles querem fazer essa análise. Para ver se tá o sócio que está, no caso, pedindo empréstimo, né? Posteriormente. Isso, então, sim, mas aí você está vendo que geralmente, se eles fazem isso, é porque eles estão atentos.
Sim. Quem está fazendo está atento, mas nem sempre quem está analisando está atento. Se eles comerem bola, já era. Professor, mas a responsabilidade aí é do banco, no caso, né? Sim, do banco. Numa... É do banco. E às vezes é do banco, e às vezes até o próprio sócio, e às vezes não é que alguém está fazendo isso de má fé. Muitas vezes isso está acontecendo e não estão fazendo de má fé. Porque a má fé é quando você tem, na verdade, aquele dolo, você tem a intenção de prejudicar, de lesionar, né, de trazer dano a credores. E aqui, na verdade, não é, é porque passa batido mesmo. Ele fala, eu sou sócio, aqui está dizendo que todo sócio administra. E ele não está agindo de má fé, ele está agindo de boa fé, inclusive. Porque ele desconhece esse artigo. Então, isso é muito importante de se analisar e de se observar. Mas isso também só tem conhecimento quem trabalha com a área mesmo do direito empresarial, porque senão você não vai se atentar a essas coisas, né? Ninguém fica dizendo isso. Isso passa batido, né? É É, e você verdade. é uma área assim também, que não é todo mundo que gosta, né? Direito empresarial, né? Vamos e convenhamos, né? Então, esses artigos eu acho que é bem importante de. São artigos, assim, que trazem certa conflitos, né? E dificuldades, porque aparecem e muitas vezes passam batido dentro de um caso concreto e geram alguns transtornos se vocês não prestarem atenção, tá? Eu queria passar com vocês agora para um pouquinho falar de SA. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, eu estou ouvindo, professor. Parece que está meio cortando, não tá? Quem será? Que é a conexão. É, acho que é, né? Olha, vamos passar um pouquinho para a lei das SAs, a lei 6.404 de 76, tá? Aqui a gente também vai ver alguns artigos. A lei 6.404 de 76. Pegaram aí? Então, o artigo 1º diz o seguinte: a companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações. A responsabilidade dos sócios ou acionista será limitada ao preço da emissão das ações subscritas ou adquiridas. Então, aqui a gente já começa a falar em ações, nós estamos falando em acionistas, né? E aqui no artigo 3º, ele fala da nomenclatura que se dá, né, da denominação, que seria o nome empresarial da sociedade anônima. Inclusive, a gente já até falou que a sociedade anônima sempre vai utilizar da espécie de nome empresarial do tipo denominação, mesmo que seja com o nome de pessoa física, porque será sempre relacionado alguém que tenha relação com SA, que, né, que seja, eles querem fazer uma homenagem a uma pessoa, então, aqui fala, a sociedade será designada por denominação, acompanhada das expressões companhia ou sociedade anônima, expressas ou por extenso, ou abreviadamente, mas vedada a utilização da primeira ao final, ou seja, a companhia nunca será utilizada no final do nome empresarial. Nós já vimos isso sempre. Eu vou utilizar a expressão companhia por extenso ou abreviado no início do nome empresarial. E aí, o parágrafo 1º, o nome do fundador,
acionista ou pessoa que, por qualquer outro modo, tenha concorrido para o êxito da empresa, poderá figurar na denominação. Então, mesmo que eu tenha um nome de pessoa física, se cair em alguma pergunta, algum concurso, qual o tipo de espécie de nome empresarial, eu sempre vou colocar que é denominação e nunca firma, né? Porque firma também é com nome de pessoa física, mas é de uma outra espécie de nome empresarial. O artigo 4º, ele faz uma divisão do tipo de sociedade anônima que nós poderemos ter. E ele fala que eu posso ter uma sociedade anônima de companhia, que seria de capital aberto, ou uma sociedade anônima de capital fechado. Essa divisão que ele fala companhia aberta ou companhia fechada, ela está muito ligada com a venda do seu capital social. Se eu tenho uma sociedade anônima de capital aberto, eu tenho essa venda que a gente fala do seu capital no mercado de capitais. Qual é o mercado de capitais? A Bolsa de Valores, né? Então, essa sociedade que a gente fala que é uma sociedade anônima de capital aberto, ela vai ter aqueles acionistas que nós não conhecemos, nós não sabemos quem eles são. São acionistas que têm dinheiro, que querem investir, que têm aí um capital, e aqueles que já fazem parte da sociedade, tanto faz quem são, né? Por isso que ela é uma sociedade de capital. O que importa aqui é o capital que está sendo investido. É uma sociedade que está sempre focada no investimento, independentemente das pessoas. Não tem aqui uma factio societatis, né? Tem uma factio capital, né? Preciso do capital. Então, ela opera no mercado de capitais, né? Então, ela está envolvida, nós falamos, com a Comissão de Valores Mobiliários. Então, ela tem toda uma regra, né? Ela tem toda aí um caminho a seguir, né? Fiscalizada, porque ela segue um padrão previsto de Comissão dos Valores Mobiliários. A gente fala que é o mercado de capitais. Já a de companhia fechada, ela também opera com ações, mas ela está ligada com aquela coisa mais fechada, é aquela empresa de família, né? Então, ela tem os acionistas, só que quem são os detentores das ações são aquelas empresas e aqueles acionistas familiares. Elas não têm as suas ações não são vendidas na Bolsa de Valores, elas não operam no mercado de capitais. Então, não tem aquela venda de ações, qualquer um entra, né? Aqui, não. Aqui para entrar, você só vai entrar realmente se você for aceito, né, por aqueles acionistas que já fazem parte. Então, ele não é uma sociedade limitada, né? Eu tenho ações aqui, mas eu estou muito mais próximo de uma factio do que de uma sociedade de capitais, né? Naquela companhia aberta, entra qualquer um, basta ter dinheiro e adquirir as ações. Aqui, eu já tenho mais aquela companhia familiar, né? Aquelas que aparecem em filmes, que a gente vê as famílias brigando, se degladiando, é essa daqui. A companhia é aquela sociedade anônima de capital fechado. Aqui alguma dúvida? Bom, que tipos de bens que a gente fala são os bens mobiliários?
que tipos de bens que se operam, que tem aí na sociedade. Então, a gente tem as ações. Que ações são essas? Quando a gente fala que um acionista, bom, eu sou um acionista. Para ser um acionista, ele precisa ter ação. Então, ninguém é acionista se não tiver ações. Que ações? Ele pode ter ações ordinárias. As ações ordinárias, elas estão previstas lá no artigo 16 da lei, né? A lei 6.404 de 76. Então, ele vai ser um acionista ordinário. Essas ações, elas têm de várias espécies. Então, uma espécie é a ação ordinária, mas ela pode ser convertida em várias outras classes, em várias outras espécies. Então, mas basicamente, o que seria uma ação ordinária? Né? Por que ele compra ação ordinária? Qual é o principal objetivo de ele adquirir uma ação ordinária? Ele tem como objetivo principal, quando ele adquire uma ação ordinária, é a administração, é a diretoria. Ele quer chegar na administração dessa SA. O objetivo, o foco é gerenciar, tá? Esse é o principal. Ele não está preocupado exatamente com o lucro, com o dividendo. O objetivo é ele participar da negociação, do gerenciamento, da administração. Então, por isso é que ele adquire esse tipo de ação. Aí, a gente tem um outro tipo de ação, de uma outra classe, que vai ser a classe das ações preferenciais. Já na classe das ações preferenciais, já tem tem várias outras também espécies, mas qual é o objetivo principal das ações preferenciais? O próprio nome já diz, preferência. A preferência é receber os dividendos primeiro que os demais. Então, o foco das ações preferenciais não é estar na administração, ele não almeja administrar, chegar na diretoria, participar da cúpula, da direção da empresa, do que vai ser feito, não. Ele quer chegar lá para pegar a parte financeira dele. Então, quando a gente fala assim, vamos começar a trabalhar no mercado imobiliário, né, e comprar ações, primeiramente, eu preciso saber o tipo de acionista que eu quero ser. Senão, eu vou sair comprando ação, mas eu não sei qual é o meu perfil. Qual é o perfil de acionista que eu tenho intenção de ser? Eu quero ser um acionista porque eu tô com intenção só de investir e receber aí o meu dinheiro, né? Um dinheirinho a mais. Ou realmente eu quero trabalhar com isso e eu quero chegar lá, quero fazer parte da direção, né? Daquilo que vai ser discutido. Aí não adianta eu comprar as ações preferenciais, eu tenho que comprar as ações ordinárias. Mas é só ações que a sociedade anônima tem? Não, ela tem outros títulos, tá? Então, tem que ficar bem claro o quê? Para eu ser acionista, eu tenho que ter ações. Agora, eu posso ser um investidor que não seja acionista. Que eu posso investir com outros títulos, que inclusive esses outros títulos podem até se converter em ações, mas não necessariamente serão convertidos em ações. Então, eu posso investir em outros títulos que no caminho aí, né, no caminho da carruagem, eles podem converter-se em ações, mas não necessariamente o meu objetivo era que eles se convertessem em ações. Então, exemplo,
No caso aqui, vocês podem olhar o artigo 52 da lei. O artigo 52, ele fala de um título que nós falamos, chama debentures. Debentures diz assim: a companhia poderá emitir debentures que conferirão aos seus titulares direitos de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura da emissão, e se houver do certificado, né? Então, aqui, você adquire debentures, ou seja, a companhia poderá emitir debentures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições de escritura de emissão. Nesse caso aqui, é um título que você adquire só da companhia de capital aberto. A companhia de capital fechado, que seria a SA de capital fechado, ela não pode emitir debentures, porque a debentures é um título de crédito. Então, vamos imaginar o seguinte: aquela SA de capital aberto, ela não tem ações no mercado imobiliário para ser colocada à venda, e ela está precisando de dinheiro, e ela precisa de investidores, mas ela não tem ações. Então, o que ela faz? Ela podia pegar dinheiro no banco, poderia, mas ela também não pega dinheiro no banco. Ela emite crédito, que seria esses títulos de crédito, e coloca no mercado imobiliário para ser vendido, tá? E você que tem um dinheirinho aí guardado, né, em vez de aplicar em algum título do banco, você aplica em debentures, que também muitas vezes você vai comprar aí no banco, que ele vai te ofertar, vai te oferecer, e você investe nisso. Muitas vezes pode acontecer que, quando chega no prazo dela te pagar, ela pode te ofertar e te oferecer em converter esse valor, que ela vai chegar o momento de pagar para você, em ações. Entendeu? Pode chegar um momento que, no momento que ela for te pagar, ela vai te ofertar, converter o valor em ações para você. E aí você vai ver se compensa converter em ações. E aí você tem aqui um valor corrigido, tudo certinho, viu? Juros, correção, tudo certo. E às vezes compensa muito mais, né, do que a gente investir na poupança e em alguns outros títulos que são oferecidos no banco para gente. Então, por isso que você compra debentures e não vai investir em outros títulos aí de banco. Vocês entenderam? Sim, professor. Tá. Então, esse é um título, né, que só a sociedade de capital aberto pode ofertar, tá? Um outro título que nós temos é o bônus de subscrição. O bônus de subscrição, ele está aqui no artigo 75 da lei. Eu vou ler para vocês, artigo 75, e ele diz assim, ó: a companhia poderá emitir, dentro do limite de aumento do capital autorizado no estatuto, título negociável denominado bônus de subscrição. Então, aqui ela está dizendo assim, um bônus. Esse título, bônus de subscrição, também só pode ser emitido pela Sociedade Anônima de Capital Aberto, tá? O que é um bônus? Um bônus, o próprio nome já diz, ele é como se fosse um cupom. É um cupom, eu falo que é como se fosse um lugar na fila, né? Um lugar na fila que você não sabe
se quando chegar a sua vez, você vai conseguir entrar. Mas você compra assim, já com a certeza de que está correndo o risco de que vai chegar ali na frente e vai dar com a porta na cara. Pode acontecer. Então, o nome já diz, é bônus de subscrição. Tem muitas empresas, sociedades anônimas, que é muito requisitada as suas ações, né? Suas ações se valorizam muito. Não estou dizendo agora, né? Que agora as coisas não estão muito valorizadas, né? As ações não estão muito boas aqui para gente. Mas tem muitas ações que são muito valorizadas. Agora E tá bom a pra comprar, né, ideia professor? é que as pessoas aguardem que se lancem essas ações. Agora, vocês imaginem o seguinte: acontece isso mais para quem tem as ações ordinárias. Imaginem a briga que é para os acionistas que têm e que querem deter o poder de administrar e fazer parte da administração e da direção, né, dessa sociedade anônima de capital aberto, que tem a intenção de participar do grupo, da diretoria dessa sociedade anônima. Eles querem deter o maior número de ações, porque aí toda a parte a última palavra vai ser deles, né? Então, eles querem deter o poder. A briga para adquirir essas ações. Esse bônus de subscrição, ele não é a ação, mas ele é o lugar na fila. Então, a própria sociedade, ela pode lançar o bônus, que significa um título, e você paga por esse título, para o momento em que a sociedade lançar a ação no mercado, você já com esse título, você tem o direito de adquirir as ações primeiro do que aqueles que não têm o título. Aí, depois que você exerceu o seu direito de preferência, é que os outros poderão adquirir. Então, quer dizer, se sobrar, os outros que não têm o título adquirem, né? Pode acontecer de que chegou, ele também tem prazo, né, de validade, isso aqui, é igual um cupom, chegou o prazo de validade e a sociedade não colocou no mercado as ações para serem vendidas, e você perdeu também, então é um risco, tá? Também é só para a sociedade anônima de capital aberto, porque você vai entrar na sociedade. Agora, tem uma outra, um outro título aqui que a gente tem, que é lá no artigo 46, tem vários títulos, tá? São vários que tem na lei, e vocês, inclusive, podem até ler depois, podem pesquisar. Tem uma lei aqui, que é a lei, vocês podem anotar, a lei 6.385 fica pertinho da lei das SAs. A lei 6.385 de 76, que ela é a lei do mercado de valores imobiliários. Não sei se vocês já ouviram falar alguma vez dessa lei, se vocês já chegaram a ouvir falar ou já leram. É a lei 6.385. Fala da CVM, né, professor? Oi? Fala da CVM. Isso mesmo, da CVM. 6.385, de 76, é a lei da CVM, que fala exatamente e traz tudo, né, sobre a Comissão de Valores Imobiliários. Então, é bem curtinha, tem poucos artigos, mas é bem interessante para dar uma conhecida aí nesse mercado de valor imobiliário, essa negociação do mercado, né? Porque é uma coisa que muitas vezes a gente não conhece, né?
quem trabalha, como é feito. Então, é importante, de repente, para quem quiser dar uma lida. E tem as partes beneficiárias, então, que está lá no artigo 46, tá assim: a companhia pode criar a qualquer tempo títulos negociáveis sem valor nominal e estranhos ao capital social, denominados partes beneficiárias. As partes beneficiárias conferirão aos seus titulares direito de crédito eventual contra a companhia, consistentes na participação nos lucros anuais. A participação atribuída às partes beneficiárias, inclusive para a formação de reserva para resgate, se houver, não ultrapassará 1/10 dos lucros. É vedado às companhias abertas emitir partes beneficiárias. Então, isso é importante. Isso aqui é uma perguntinha típica de prova de concurso, porque quando se trata aqui de mercado de capitais, perguntinha básica que eles gostam é exatamente isso: título emitido pela SA de capital aberto, título emitido pela SA de capital fechado. Então, se a gente pensar que em ações, né, SA de capital aberto eu tenho ações, SA de capital fechado eu tenho ações. Se eu pensar em debentures, eu só tenho na SA de capital aberto. Na SA de capital fechado, eu não vou ter debentures. Se eu pensar em bônus de subscrição, eu tenho que entender que eu estou pensando aqui na emissão de ações no mercado imobiliário e eu não vou poder ter isso numa SA de capital fechado, só vou poder ter numa SA de capital aberto. E eu tenho uma vedação expressa na lei sobre as partes beneficiárias, que só pode ter na sociedade anônima de capital fechado, porque a lei diz que é vedado a companhia aberta ter partes beneficiárias. Então, é uma perguntinha muito capciosa, que às vezes a pessoa esquece, né? E eu adoro também essa perguntinha para a prova, né? Então, quais são os valores mobiliários que podem ser emitidos tanto pela sociedade anônima de capital aberto ou pela fechado, quais que podem ser emitidos só pela sociedade anônima de capital aberto e não pela de capital fechado. Então, isso é importante vocês saberem. E o que seria essa parte beneficiária? Vocês sabem? Seria essa parte beneficiária? Aqui o próprio artigo ele fala, é um título que dá uma participação no lucro, né? Por que seria essa participação no lucro? Vamos imaginar que você vai nessa sociedade anônima de capital, você, com esse título de partes beneficiárias, você não se torna um acionista. Lembra que nessa sociedade anônima de capital fechado, a gente está falando de uma affectio. Então, para você se tornar um acionista, você tem que ser admitido pelos acionistas dessa sociedade, e não vai ser fácil. Então, eles não vão te dar um título para que você se torne um acionista assim tão fácil. O objetivo aqui, geralmente, qual é? Você faz um serviço, muitas vezes, para essa sociedade, e talvez aí, quando chega no final do serviço, alguma coisa assim, ou eles não têm dinheiro para pagar, ou alguma coisa, e aí eles falam se quer que você emite um título de partes beneficiárias, tá? E aí você, então, recebe uma parte no lucro. Só que quando eles fazem quando eles te pagam, vamos pensar assim, eles te fazem eles sugerem que você aceite as partes beneficiárias como um título, como forma de pagamento pelo trabalho que você realizou.
você ainda não sabe quanto do lucro da empresa você vai receber. E eles não estão sabendo ainda também quanto será esse lucro para te pagar, né? Então, é o risco. A gente sempre vai estar lidando, quando a gente está falando de sociedade anônima, nós estamos falando de risco, tá? Então, é um risco que, quando eu falo de lucro, e aqui partes beneficiárias, nós estamos falando do valor baseado no lucro, é um lucro que você, que realizou um trabalho, pode ter um lucro muito maior do que o valor do seu trabalho, daquele valor que você iria cobrar pelo trabalho realizado, ou você pode ter um valor aí que você vai receber do lucro muito inferior, ou às vezes quase nada, né? Então, olha o que diz o artigo 46. A companhia pode criar a qualquer tempo títulos negociáveis sem valor nominal e estranhos ao capital social, ou seja, que não tem nada a ver com capital social, porque você não vai ser um acionista. Aí, denominados partes beneficiárias. As partes beneficiárias conferirão aos seus titulares direito de crédito eventual contra a companhia, consistente na participação nos lucros anuais. A participação atribuída às partes beneficiárias, inclusive para a formação de reserva para resgate, se houver, não ultrapassará 1/10 dos lucros. É vedado conferir às partes beneficiárias qualquer direito privativo de acionista, salvo de fiscalizar, nos termos desta lei, aos atos dos administradores. Então, vejam, quando a gente fala de lucro, esse lucro pode vir ou não. E você também não está obrigado a aceitar ou não, né? Entenderam que essas partes beneficiárias? Eu entendi, professor. Tem alguma dúvida? Professora, a minha internet caiu, eu não ouvi o que você falou das partes beneficiárias. É quem que caiu? O Jones? Isso. Não, eu falei, Jones, que as partes beneficiárias, elas são títulos mobiliários que são emitidos só pela sociedade anônima de capital fechado, tá? Então, a lei, ela veda, a própria lei, lá no artigo 47, parágrafo único, tem uma vedação expressa que a companhia de capital aberto, a SA de capital aberto, ela não pode emitir partes beneficiárias, tá? Então, qual seria um dos motivos para se emitir partes beneficiárias? Então, eu estava dando como exemplo, porque as partes beneficiárias, ela é um título que dá direito ao seu detentor aos lucros da pessoa jurídica. E ninguém vai ficar emitindo partes beneficiárias ou lucro à toa. Então, pode ser, eu estou dando exemplo, pode ser que eu emita partes beneficiárias porque eu quero dar um presente para alguém que foi importante para a empresa. Posso, não tem problema nenhum. Pode ser que vai alguém fazer um trabalho na empresa e eu ofereço como forma, talvez, em vez de pagar o valor do trabalho, como uma participação no lucro, como forma de pagamento, eu posso ofertar esse título, porque ele é um título de crédito, né? Todos esses títulos aqui, eles são valores mobiliários, eles são considerados títulos de crédito. Eles são exatamente títulos como o cheque, como a nota promissória, como uma duplicata, né? Eles não têm diferença nenhuma de um título de crédito. Então, eu posso, em vez de pagar o valor para a pessoa, eu posso ofertar
esse título. E a pessoa pode falar, não, eu quero receber o valor. Ou, não, tudo bem, eu vou receber como lucro lá no final né, aqui ele fala, né? Eu posso receber, ó, os lucros anuais, eu vou receber o lucro lá no final do ano. Só que é o que eu disse, a gente está falando de sociedade anônima. Toda vez que eu mexo com o mercado de capital e sociedade anônima, eu tenho um contrato de risco, né? Pode chegar lá no final do ano, a hora que vai se apurar os lucros, quanto de lucro? Né? Esse lucro pode ser bem inferior ao que talvez eu fosse, ao que eu cobrei no trabalho. Ao que fosse né? resgatar, no caso, né? Pode ser bem inferior ao valor que eu tinha cobrado. Ou também esse valor que eu estou resgatando de lucro pode ser um valor muito maior do que o valor que eu tinha cobrado. Então, assim, eu vou abrir mão, né? Porque eu aceitei. Então, esse título de crédito. Agora, a lei, ela só veda em relação à sociedade anônima de capital aberto, né? Então, é o que eu falei aqui. Isso cai muito em prova de concurso, por quê? Porque eu tenho os títulos que só podem ser emitidos pela Sociedade Anônima de Capital Aberto, eu tenho títulos que só podem ser emitidos pela Sociedade Anônima de Capital Fechado, eu tenho títulos que podem ser emitidos pelas duas sociedades, né? Por exemplo, a Sociedade Anônima de Capital Aberto e de Capital Fechado emitem ações, mas só a Sociedade Anônima de Capital Aberto emite debêntures e só a Sociedade Anônima de Capital Aberto emite bônus de subscrição. E só a Sociedade Anônima de Capital Fechado emite partes beneficiárias. Então, essas diferenciações, isso cai muito em prova de concurso, cai muito no exame de ordem, quando se trata de sociedades, quando mexe com essa parte, né, de SA, de valores mobiliários, pega-se muito essas questões que a gente acaba esquecendo, né? Na hora lá que tá todo mundo pensativo, você não lembra mais nada, né? De qual o valor mobiliário que uma sociedade emite. Mas sempre pensando nisso, né? Nessa possibilidade de se converter em ações. Porque, assim, eu não posso converter nenhum título em ações para uma sociedade de capital fechado, porque a sociedade de capital fechado ela tem uma característica muito próxima daqueles acionistas, quase se equiparando, é o que eu falei, a uma FECT, né? Ela nem trabalha no campo aí do mercado de capitais. É diferente de uma SA que trabalha no mercado de capitais, na Bolsa de Valores, onde o que importa mesmo é o capital. Tudo bem? Tranquilo. E tem vários outros títulos, né? Muitos outros que aí vocês estudarão. Professor, Ok? hein, professor? Pode falar. Podia, a gente, seria bom se tivesse uma tabela, né, que ajudasse a estudar classificando o tipo de título e a organização, se ela pode ou não abrir colocar no mercado financeiro aquele tipo de título, né? Mas eu falei, você não anotou, não? Ah, eu não anotei, não. Eu vou ter que pesquisar tudo depois, de novo. Você tá doido. Ó, um artigo que é interessante a gente anotar aqui é o artigo 109. Dessa lei? Da mesma lei, tá? Da lei da lei das SAs. O artigo 109, ele é importante porque ele fala dos direitos essenciais de acionista. E eu queria que vocês dessem uma olhadinha, eu não sei se vocês estão com a lei aí, vocês estão? Sim. Porque se vocês não estiverem, eu leio para vocês. A minha está aberta. Se quiser, eu leio. Não, eu quero que vocês observem aí. Vocês não precisam ler, mas observem
os incisos da lei, tá? Não precisa ler o parágrafo, mas observem os incisos. O caput diz assim: nem o Estatuto Social, nem a Assembleia Geral poderão privar os acionistas dos direitos de, ou seja, todos esses incisos, eles são essenciais, tá? É obrigatório que eu tenha. Não pode faltar nenhum aqui. O que eu queria que vocês observassem? O direito de voto, ele não faz parte do artigo 109. Então, isso significa que o direito de votar não é um direito essencial de acionista. É verdade. Isso significa que eu posso ter em contrato, em estatuto, vedação ao direito de voto, ou restrição, pelo menos. Tá? Então, por exemplo, no caso, eu não vou ter restrição, por exemplo, no caso das ações ordinárias, né? Porque se eu estou comprando ação ordinária, o objetivo de eu comprar ação ordinária é para que eu administre. E para eu administrar, eu tenho que votar, né? Então, obviamente, eu não vou ter restrição ao voto. Mas, no caso das ações preferenciais, eu estou comprando as ações preferenciais porque eu quero ter uma preferência. Mas, quando eu tenho uma preferência, eu posso ter uma diminuição de algum direito. E não necessariamente eu não vou poder ter dos meus direitos essenciais, porque os meus direitos essenciais são obrigatórios. Então, que direito eu vou ter diminuído? O direito de votar. Eu não vou ter o direito de voto excluso de tudo, mas eu posso ter o direito de voto diminuído em algumas coisas. Então, isso é importante no sentido do que, geralmente, quando cai em concurso, exame de ordem, testes que tratam dos direitos essenciais dos acionistas, é batata o que eu vou falar. Sempre pergunta-se sobre o direito de voto como um direito essencial. Porque toda vez, o que a gente acha que um acionista faz? Vota, né? Você imaginava que não fosse um direito essencial o voto? Nunca passa pela cabeça que o direito de voto não é um direito essencial, né? Nesse caso aí, não, né, professora? Fica muito subjetivo, né, você acertar no caso, porque as ordinárias, o cara já tem o direito ao voto, né? Então, e aí é importante a gente sempre observar isso. Então, a gente tem, olha, o direito de participar nos lucros é um direito essencial. Eu não posso ter nenhuma vedação. O direito de participar do acervo da companhia em caso de liquidação, ou seja, vai vender tudo, né? De alguma forma ela vai ser extinta, tudo vai ser liquidado, obrigatório. O direito de fiscalizar, independente do tipo de acionista que eu seja, qualquer acionista tem o direito de fiscalizar. O direito de preferência na subscrição de ações, partes beneficiárias, conversíveis em ações, debêntures, conversíveis em ações, isso aqui é direito essencial. Retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta lei, direito essencial. Então, o voto não aparece aqui, então ele não é essencial. Aí, olhem o artigo 111. O estatuto poderá deixar de conferir às ações preferenciais algum ou alguns dos direitos reconhecidos às ações ordinárias,
inclusive o de voto, ou conferi-lo com restrições, observados os dispostos no artigo 109. Então, como o direito de voto não é um direito essencial, o que o artigo 111 fala? Obrigatoriamente, por eu ser um acionista preferencial, eu não vou poder votar? Não, não é isso. Aqui está dizendo que por eu ser um acionista preferencial e por ser o direito de voto um direito que não é essencial, nada impede que o estatuto, né, ele confira alguma restrição para que eu, que sou um acionista preferencial, não vote em alguns, e aí pode ser em alguns casos específicos, ou de repente eu tenha restrição mais do que os demais, porque os ordinários não vão ter restrição. Porque o objetivo de eu ter uma ação ordinária é para que eu vote. Então, isso é sem dúvida. Tudo bem? Tudo bem. Dá uma pegadinha boa aí, né, professor? Isso é uma pegadinha boa, e olha que você cai. Sabe qual? Cai que pisou na casca da banana. Sabe quem a pessoa diz assim, pisou na casca da banana? Exatamente. Uma outra coisa que é bem interessante aqui da lei das SAs e que também causa algumas pegadinhas, né? É esse artigo 137, que fala do direito de retirada, né? Direito de retirada. Aqui diz assim: a aprovação das matérias previstas no inciso, e aí fala dos incisos aqui, dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações, observadas as seguintes normas. Na verdade, o que eu quero dizer aqui é exatamente os termos dissidente e retirada, né? O que significa o acionista dissidente? O acionista dissidente ou o sócio dissidente, esse termo significa o sócio ou o acionista que não concorda. É aquele que está discordando. Isso é o dissidente, né? É aquele que não está concordando com o que está sendo aprovado. Agora, às vezes, é o que acontece, né, no dia a dia, nem sempre a gente concorda. E ele é o voto que perdeu. Dependendo do que está sendo votado, ele é um dissidente que tem direito de se retirar, né? Agora, dependendo do que está sendo votado, ele tem sempre o direito de sair, né? Quando a gente não gosta, quando a gente não concorda, a gente sai. Não é assim que fala? Os incomodados que se mudem. Esse ditado é para qualquer lugar, não é? Não é? Eu não tô feliz, eu saio. E pode ser na sociedade, pode ser no casamento, pode ser em qualquer lugar, né? Até num parque, no jardim, né? Mas aí ele é o direito que ele tem de sair da sociedade ou da discussão? Oi? É o direito que ele tem de sair da sociedade ou é da discussão de determinadas Não. dentro da sociedade? É isso que eu estou falando. O sócio ou acionista dissidente significa que ele não está concordando com o que está sendo discutido e o que está sendo aprovado. Tá, entendi. Então, ali não é só uma discussão, é o que ficou estabelecido. Então, ele participou da discussão,
ou ele pode até não ter participado da discussão, mas o que ficou estabelecido, ele não concordou, tá? E aí, olha o que diz a lei. A aprovação, ou seja, foi aprovado a aprovação das matérias previstas no inciso 1 a 6, então, a própria lei, ela já diz quais são as matérias que dá direito a ele de se retirar. E o inciso 9º do artigo 136 dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante o reembolso do valor das suas ações. Então, isso é interessante, por quê? Porque nesse caso, a lei está dizendo, não é só você não ter aceito o que foi estabelecido e aprovado, a lei está dizendo, o fato de você não estar aceitando, como o que está sendo aprovado você não está aceitando, mas a lei também está te dando o direito de você pegar o seu valor das suas ações e sair fora. Porque, de alguma forma, isso contraria aquilo que fez você entrar para essa sociedade. Exemplo, vamos pensar eu não estou lendo, mas a gente vai ler só para você entender. Vamos imaginar que agora muda-se o objeto social da empresa. Quando eu entrei, era sobre um determinado objeto, agora a empresa vai mudar totalmente o objeto social. Se fosse esse objeto de agora, eu não teria sido acionista. Eu só me tornei um acionista na época porque o objeto era um. Agora eles fizeram uma reunião e a empresa agora vai ser de outro ramo. Quer dizer, fugiu totalmente do foco que eu tinha. Então, isso me dá o direito de não concordar com essa alteração e de pegar os meus valores e sair. Professora? Oi. Independente do tipo de acionista, isso vale para qualquer acionista? Para qualquer acionista. Agora, se fosse qualquer alteração que não estivesse dentro desses incisos da lei, mesmo que eu não concordasse, eu não poderia fazer isso. Eu poderia colocar minhas ações para vender, entendeu? Poderia colocar minhas ações no mercado imobiliário, vender, isso sim, mas não me dava o direito de reembolso das ações. Então, aqui, só para a gente entender, vamos pegar um inciso que está aqui, ó. Inciso 1, né? Ele fala aqui, ó, do inciso 1 ao 6º, do artigo 136. Vamos pegar aqui o artigo 136. Inciso 1, ó. Criação das ações preferenciais ou aumento de classe das ações preferenciais existentes, sem guardar proporção com as demais classes. Um exemplo aqui. Ele fala que se aumentar as ações de classes preferenciais, eu posso não concordar e eu saio. E eu peço o meu reembolso. Vou pegar aqui o inciso 6. Mudança do objeto da companhia, que foi o exemplo que eu dei. Eu tinha um ramo de cosmético. Quando eu era acionista, entrei nessa sociedade porque era o ramo de cosmético, e agora eles fizeram uma assembleia, né? Votaram e agora vai ser o ramo de curtume. Não tem nada a ver com o ramo que eu entrei. Como que eu posso continuar sendo um acionista? Então, me dá o direito de me retirar dessa sociedade, né? E pegar aí os valores e o reembolso, né? Então, agora, por exemplo, outro que eles falam, mas tem que estar seguindo exatamente, né? Pegar aqui o 5. Participação em grupo de sociedade. 4, fusão da companhia. Então, mas sempre seguindo os incisos, né? Então, se for um inciso que não está falando nada com relação a isso, aí eu já não posso
colocar minhas ações no mercado imobiliário, mas eu não posso pedir o reembolso delas, né? Então, isso é importante a gente saber, porque esse artigo também do direito de retirada é um artigo também que é sempre muito bem quisto, sabe? Em provas de concurso, exame de ordem, ele sempre está, assim, pairando algumas provinhas por aí. Então, acho importante vocês analisarem também esses incisos. Mas, assim, é um artigo que cai, mas sempre são os incisos, sempre quase os mesmos pontos. Esse ponto que eu falei para vocês em relação ao objeto social, geralmente está sempre pairando sobre o objeto, não muda muito o tipo de motivação, sabe? Eles pegam uma motivação, porque ninguém vai ficar lendo todos os incisos também, né? E ninguém fica decorando também todos esses incisos. Então, pegam os incisos mais fáceis, que seriam em relação às ações preferenciais, esse aumento de ações preferenciais, essa questão mesmo da fusão da própria empresa, né? E a relação com o objeto social, mas não muito mais que isso. Tá bom? Então, alguém tem alguma dúvida? Não, foi tranquilo. Eu não, professora, estou tranquilo também. Então, pessoal, olha só, a gente tem na quarta-feira que vem, que dia que é quarta que vem, vocês sabem? Quarta que vem é dia 3. Tá, É dia 3. É dia 3. Então, ó, na quarta que vem a gente ainda tem uma aula, porque na quinta começam as provas, tá? Porque as provas... Quinta que vem. Quinta que vem é dia 4, não é? Sim. Então, é as provas das disciplinas DIs, das blendeds, começam no dia 4 e vai do dia 4 ao dia 9. As provas vão estar disponibilizadas para vocês no próprio portal. Aí vocês vão fazê-las que nem vocês fizeram online. Então, em vez de ser presencial, né, que a prova era para ser presencial, ela vai estar disponível para vocês no portal. Mas maiores informações eu vou passar para vocês. Então, na quarta que vem, eu vou dar aula normal e a gente vai falar da lei da propriedade industrial. Tá? Vocês já fizeram o trabalho da lei da propriedade industrial e aí eu vou dar uma abordagem aí sobre marca, patente, para a gente fechar essa matéria. Tá bom? Professor. Oi. Só uma dúvida, com relação aos questionários do Lava, tem prazo para a gente concluir todos eles antes das provas? Tem. A discursiva termina agora dia 3. Ah, sim. Tá? O prazo para vocês enviarem a discursiva termina agora dia 3. Certo. E agora o questionário normal não, né? Esse vai até a véspera da prova, né? Qual questionário você fala? Aquelas questões que a gente tem no AVA por matéria, que cada encontro de aula a gente costuma ter as questões para... Então, tem que olhar lá, porque tem algumas que vão até dia 13 de junho. Ah, tá, entendi. Então, tem que dar uma olhadinha, abrir lá o calendário, porque tem algumas que vão até dia 3, outras vão até dia 13. Entendi. Então, a hora que você abre e coloca lá no envio, você já vê a data que está disponível para o envio. Aí você já consegue olhar no calendário. Tá bom, tá ok. Tá bom? Tá bom. Então é isso, gente. Boa noite, muito obrigada, tá? Obrigado, professora. Boa noite, Tchau, tchau. Abraços, tchau. Tudo de Tchau, bom. tchau, tchau. Igualmente, tchau.